Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de corrosão. Estão preparados? Então vamos lá. Deem uma olhadinha na quantidade de imagens que eu estou colocando aí para vocês, mostrando situações em que é possível ocorrer corrosão. Então nós temos aí um casco de uma embarcação, né, normalmente é feito de aço, e mesmo tendo, né, uma pintura, um aço especial que seja mais resistente à corrosão, a gente sabe que ao longo dos anos essa embarcação ela vai começar a ter o seu casco sendo deteriorado. As carcaças dos automóveis, as ferramentas que nós temos em casa, pregos, chave de fenda, se você olhar as ferragens das portas, né? Então, as maçanetas dobradiças, elas podem com o tempo apresentar corrosão. E a gente vai ver que não é um fenômeno exclusivamente de materiais metálicos, tá? Então, aqui estou exemplificando a vocês uma ponte que é feita de concreto com vergalhões de aço, mas a gente pode ter corrosão na parte de concreto também. Eu já tenho falado bastante no Instagram sobre latas de alimentos, que são latas de aço, que nós chamamos de folha de Flandres, que é essa chapa feita de aço, mas que ela possui um revestimento de estanho para dar uma maior resistência à corrosão. Aqui a gente tem um exemplo de uma tubulação por fora, né, apresentando corrosão, mas a gente também pode ter o caso de uma corrosão interna, em que a substância que está sendo transportada por esse duto está corroendo, está atacando a tubulação. Então, o que a gente começa a observar com essas imagens é que a corrosão não é algo desejável, né? Então, é uma deterioração, é uma degradação do material e que pode estar associado ou não a esforços mecânicos. Então, você pode ter, por exemplo, uma coluna metálica que está sustentando um toldo de um estacionamento, por exemplo. Então, além dessa coluna de metal estar exposta ao ambiente, esse ambiente ao longo do tempo vai começar a atacar esse material metálico, ela está sustentando todo o peso da estrutura do telhado. E aí, cuidado, gente, corrosão é diferente de erosão. A erosão é um processo físico, é um desgaste físico, tá? A corrosão ela é um mecanismo químico, tá bom? Então, cuidado para não confundir corrosão com erosão. A gente está muito acostumado a ver a corrosão nos metais, uma tubulação, né, metálica, né, e aí ela está com esse aspecto alaranjado, que é característico, né, da formação de ferrugem, óxidos de ferro sendo formados, mas eu posso ter corrosão em materiais que também não são metálicos. Quais são esses materiais? Aí você tem que lembrar um pouquinho da classificação dos materiais. A gente pode ter materiais cerâmicos, como é o caso do vidro, né? Eu tenho aqui uma xícara de café, é vidro. Vidro é um material cerâmico. Pode ter corrosão no vidro? Pode, porque ele pode ser atacado quimicamente por um outro material e sofrer uma deterioração. Um outro exemplo, o piso de cerâmica ou porcelanato na nossa casa, material cerâmico. Eu posso ter corrosão em materiais poliméricos, né, nos plásticos e borrachas, né, que compõem a família aí dos polímeros. Posso ter corrosão no concreto, que é um material compósito, né, uma mistura de cerâmicos com metais. E posso ter corrosão de materiais naturais, como a madeira, né, que é um material orgânico de origem natural, ocorre naturalmente na natureza. Olha só esses exemplos que eu acabei de falar. Então, a borracha, né, a luva de borracha toda engelhada, porque foi atacada por uma substância química. Então, por exemplo, um solvente orgânico. Eu tenho o processo de degradação do plástico pela natureza. Então, uma tampinha plástica que está num aterro sanitário. E aí a gente sabe que, fazendo um link aí com a parte do meio ambiente, vai demorar mais de 50 anos, pode até ser mais de 100 anos para se decompor esse plástico. Então, bactérias vão estar digerindo esse plástico. Quimicamente, então, vai estar sendo feito um ataque pelas substâncias excretadas pelas bactérias que estão digerindo esse plástico. Ou o próprio ambiente quimicamente ataca esse plástico e vai degradando. Só que como a gente sabe, né, da parte ambiental, que é um processo bastante lento, por isso que os plásticos são os vilões ambientais. Eu posso ter estruturas de concreto sendo atacadas
pelo ambiente. Você pode ter em casa uma cerâmica que está toda manchada, você pode estar usando algum produto de limpeza que está atacando quimicamente a cerâmica da sua casa. E um exemplo também de madeira sendo degradada quimicamente pela ação do meio ou de algum material que foi colocado sobre ela. O problema da corrosão é porque ela interfere na segurança, né, das pessoas que estão utilizando aquele equipamento. Imagina isso num contexto industrial. Você ter uma escada, você ter um guarda-corpo, né, um corrimão. Essa foto que está aí no slide, ela está mostrando um tanque de armazenamento de combustível. Imagina se esse tanque sofre uma fratura, né, uma trinca que abre e expõe o combustível. Então, ocorre um vazamento de combustível, uma substância altamente inflamável. Então, existe um risco de incêndio e explosão. Então, é perigoso. Existem técnicas de inspeção e controle da corrosão. Então, a partir de que ponto eu vou ter que parar, né, isolar esse tanque, esvaziá-lo, fazer uma manutenção, trocar o revestimento, né? Então, existem técnicas não destrutivas, como ultrassom, raio-x, que você inspeciona esse material para verificar a integridade dessa peça e decidir se vai parar, se vai substituir ou se vai ser feita apenas uma manutenção preventiva. E é lógico que corrosão, como a gente já disse, que é algo que nós não desejamos, a corrosão ela ataca o material e se ele foi projetado para durar 20 anos, ele pode estar num ambiente corrosivo, né, um ambiente que tem uma atmosfera, né, com maresia ou alta umidade, por exemplo, pode estar acelerando, né, a degradação desse material. E ao invés de ele durar 20 anos, vai durar 5. Tudo isso tem um custo, o custo da manutenção. Então, é o custo de manter uma peça, né, que está sofrendo aí o ataque constante de um ambiente corrosivo. Essa figura ela é bastante interessante. Quando a gente vê gráfico, tem alunos que ficam assustados, mas é só a gente ter calma e analisar o que cada informação aqui está querendo nos dizer. Observa que o eixo Y está nos dando informação sobre energia e o eixo X está nos mostrando o ciclo dos metais. Então, a informação que a gente precisa está no eixo vertical. Você, por exemplo, para fabricar uma chapa de aço, que depois vai ser vendida a uma indústria automotiva, para fabricar um carro. Essa chapa, ela foi produzida por um processo siderúrgico. Então, ela precisou ir para uma siderurgia, por exemplo, uma Gerdau, né, sem fazer propaganda, mas para que a siderúrgica pudesse transformar o minério de ferro em aço, houve então um processo em que foi fornecida energia para esse material. Então, o minério de ferro, ele estava na natureza. Então, foi extraído minério de ferro de uma jazida, né? A gente tem a Serra dos Carajás, né, aqui no Brasil, em que é abundante, né, em minério de ferro. O Brasil exporta minério de ferro, inclusive. Então, a partir do momento que você extrai esse mineral, como se fossem grânulos, né, pedrinhas, vai para uma siderurgia, um processo siderúrgico, em que existe um alto forno, então um forno que opera 24 horas por dia em alta temperatura, e ele vai derreter esse minério de ferro. Na verdade, é um processo mais complexo, né? A gente está tratando aqui em linhas gerais, mas você pode adicionar elementos de liga para deixar esse aço mais resistente à corrosão. É por isso que você vai ter aço 1020, aço 1045, aço inoxidável. Então, você adiciona elementos de liga, como molibdênio, cromo. Existem alguns elementos químicos que ajudam a oferecer ao aço uma maior resistência química. E aí, dependendo da aplicação, você vai empregar do tipo A, B, C, porque existe também um custo, né? Quanto mais elementos de liga você coloca no material, ele vai ficando mais caro. E muitas vezes você pode melhorar a resistência química, mas você diminui a resistência mecânica. Então, existe então uma composição aí dessa formulação do aço. O fato é que, uma vez que você tem um metal fabricado, e aí você vai fabricar um carro com essa chapa de aço, ao longo da vida útil do automóvel, esse metal ele vai sofrer o processo de corrosão. Então, no processo de corrosão, que a gente vai ver agora, é um processo que é espontâneo, ele libera energia.
Então, a energia que foi adicionada ao material para transformá-lo de minério a metal, essa energia agora ela é liberada no processo corrosivo em que o metal vai ser oxidado e aí voltamos a ter óxidos de ferro e que aí podem então estar disponível na natureza para que num novo ciclo você possa estar fabricando novamente metal, ok? Então, os óxidos são os produtos da corrosão. Bom, entre os tipos de corrosão existentes, nós temos a corrosão do tipo eletroquímica, que é o processo mais comum encontrado na natureza. Então, o bombril que você tem lá na pia da sua cozinha, ele vai enferrujando ao longo dos dias que você vai usando. O fato é que, observem essa figura, né, que eu já tinha mostrado a vocês, da luva toda engilhada, né, ela foi atacada quimicamente por um solvente. Então, esse é um exemplo típico de corrosão do tipo química. Um agente atacou o material. Tá? Não preciso de oxigênio, não preciso de água, por isso que ela é chamada de corrosão química seca. Tá? Então, apenas é um ataque de uma substância em outra. Ok? Já a corrosão do tipo eletroquímica, que é a que eu disse que ocorre com mais frequência na natureza, é o exemplo do bombril, de um prego que você pode ter em casa, em que o ambiente que possui umidade, né, mesmo que em pequena quantidade, mas a existência da umidade já é a condição para que ocorra uma perda de elétrons pelo material. A água, ela funciona como um eletrólito. O eletrólito é a substância que conduz corrente elétrica. Então, eu posso ter uma tubulação enterrada, passando aí gás natural, por exemplo. Esse duto, né, esse gasoduto, está enterrado, mas o solo possui umidade, o solo possui bactérias, as bactérias acidificam o meio e toda substância ácida, ela acelera a corrosão. Tá? Então, seja no ar, seja na água, ou seja no solo, você, então, tem esses ambientes como eletrólitos, substâncias que vão conduzir corrente elétrica. E na eletroquímica, eu preciso do agente oxidante, que no caso é o oxigênio que está no ar. Tá? Então, eu só preciso desses dois fatores para que ocorra a corrosão eletroquímica, a umidade e o oxigênio. Vão existir situações em que esse processo de corrosão é acelerado. Um deles é a presença de bactérias no ambiente, como eu já falei. O outro é a presença de salinidade, a maresia. Quem mora perto da praia, eu tenho um exemplo clássico disso em casa, tal. Não sei se acontece com vocês, mas geladeira, fogão, máquina de lavar, são carcaças, né, de metal. O fogão na minha casa, ele fica ao lado da pia. É natural que durante o preparo, né, do almoço, das refeições, a gente acaba molhando o fogão. E se a pintura do fogão já saiu porque bateu uma vassoura, arranhou, ali você já expôs o aço, né, do fogão à ação do ambiente. Então, a umidade, e em Pernambuco, quem mora perto da praia, está na região metropolitana do Recife, tem uma umidade elevada, mais o oxigênio do ambiente, são os dois fatores e aí que vão atacar o material, ok? Se eu tenho um ambiente com muita concentração de gás carbônico ou de óxido de enxofre, o que isso é comum nas grandes cidades por conta da poluição causada pela queima dos combustíveis fósseis, estou queimando gasolina, né? Então tem muitos automóveis na cidade, tem muitas fábricas, então a atmosfera ela já fica acidificada, né, com esses compostos orgânicos voláteis, e essa acidez ela acelera a corrosão. Então você vai ver numa praça pública aqueles bustos, né, aquelas estátuas com um alto grau de corrosão. Se ela for feita de cobre, ela vai estar esverdeada, né? A gente vai falar disso numa outra aula, que é o azinhavre. Tá? É um óxido de cobre que acaba protegendo o cobre de futuras corrosões. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira introdução, né, à corrosão. Existem outros vídeos já postados no canal que falam sobre isso e postagens também no Instagram. Continue acompanhando, porque a corrosão é um assunto muito importante, tanto no contexto industrial como na nossa casa. Como é que a gente pode proteger melhor as superfícies metálicas e não metálicas da corrosão? Obrigada!